Irmãos e amigos, irmãos queridos da nossa Igreja Betel em Cachoeirinha e congregações e tantos outros irmãos e amigos de perto e de longe. Acabamos de ouvir que, inclusive, um irmão lá de Lisboa, de Portugal, portanto, está acompanhando o nosso culto. Neste finalzinho de domingo, em que toda a cristandade comemora a ressurreição de Jesus Cristo, gostaria de saudá-los com aquela expressão que vem já de muitos anos atrás, especialmente entre os irmãos cristãos orientais, que se saudavam uns aos outros assim. Um dizia, Cristo ressuscitou, e o outro respondia, verdadeiramente ressuscitou. Louvado seja Deus. Jesus ressuscitou. Assim afirma a Bíblia, e assim afirmam e continuam afirmando os cristãos até a este dia, ou seja, 20 séculos de proclamação de um dos maiores e mais lindos milagres operados por Deus. O Filho do Senhor Deus morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, mas ele não foi retido da morte, ele ressuscitou. E até hoje, repito, os cristãos de todos os tempos e em todo o mundo anunciam essa gloriosa e maravilhosa mensagem. Interessante, mesmo diante da confissão de tantos milhões de cristãos através da história e em todo o mundo, as opiniões quanto à ressurreição de Jesus são muito diversas. Elas divergem em muito, dando origem, assim, a muitas teorias sobre a ressurreição de Jesus. A pergunta crucial é essa desde o início. Mas será mesmo que o Senhor Jesus ressuscitou? Verdadeiramente ressuscitou? Uma dessas teorias que não acredita na mensagem da ressurreição é a teoria do desmaio. Teoria do desmaio. O que é isso? Jesus teria, segundo alguns dizem, e assim creem, Jesus teria apenas desmaiado, pois estava tremendamente enfraquecido após tanto sofrimento. Mas depois, dizem eles, ao entrar em contato com a tumba fria, recobrou o ânimo. Portanto, dizem eles, não morreu. O relato bíblico, entretanto, sem nenhuma dúvida, é claro, muito claro. Quando Jesus foi tirado lá da cruz, já estava morto, diz o texto bíblico. E dizem estudiosos da área médica, se de fato tivesse acontecido apenas um desmaio, depois de algumas horas pendurado na cruz, o contato de seu corpo com o piso frio da sepultura teria congelado o sangue nas veias e produzido a morte. Bem ao contrário dessa teoria do desmaio. Não, Jesus não desmaiou, ele morreu. Ele morreu mesmo, verdadeiramente morreu, como também verdadeiramente ressuscitou. O texto bíblico que serve de base para a nossa breve mensagem neste culto é aquele registrado por Lucas, capítulo 24 do seu Evangelho, versículo 5. E é uma pergunta. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Pergunta de dois homens que, na verdade, segundo pensamos, e acho que estamos certos, eram dois anjos. Pergunta crucial para despertar a mente e o coração daquele ou daqueles que foram procurar alguém que já estava vivo, mas que eles julgavam ainda morto. Outros, por outro lado, afirmam que o corpo de Jesus foi roubado. Ah, que coisa! O corpo roubado. Aliás, essa foi a invenção dos próprios inimigos de Jesus naquela época, atribuindo aos discípulos de Jesus
a possibilidade de tal mentira e enganação, eu diria. O texto bíblico é muito claro em dizer que os discípulos nem acreditavam, eles não estavam esperando o milagre da ressurreição, pois ainda não tinham compreendido as verdadeiras palavras, o significado das palavras de Jesus, quando disse que o Filho do Homem seria morto, mas ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Portanto, os discípulos, na verdade, não esperavam a ressurreição. Eles não tinham ainda compreendido a mensagem de Jesus. Muito menos iam roubar o corpo. E mais, quem afirma que o corpo de Jesus foi roubado, não conhece a disciplina militar, a disciplina dos soldados romanos, destacados para guardarem o sepulcro. Não houve roubo. E, aliás, como eles disseram nessa enganação, digamos assim, que os discípulos de Jesus os soldados teriam dormido e os discípulos teriam vindo à noite e roubado o corpo. Mas se os soldados dormiram, como é que eles viram que foram os discípulos que roubaram o corpo? A gente conhece desde menino aquela expressão que diz: a mentira tem, e todos sabem responder, pernas curtas. Uma outra consideração. Alguns afirmam que Jesus foi substituído por outra pessoa e, portanto, não morreu, não foi crucificado. Alguns pensam que foi Judas que substituiu Jesus nessa crucificação, nessa morte. Tolice. Judas, o traidor. Ou, quem sabe, Simão de Cirene, que, segundo o relato bíblico, ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Ou, quem sabe, dizem outros, foi o filho da viúva de Naim, ressuscitado por esse mesmo Jesus. Tudo isso, meus amigos, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, tudo isso, todas essas teorias, apenas por incredulidade, ou, no mínimo, pela dificuldade que muitos têm de aceitar o milagre da ressurreição. É interessante, convém refletir também sobre esse detalhe. Muitos andam correndo sempre atrás de milagres. E querem milagres para poderem crer. Do outro lado, há pessoas que negam o milagre. E não acreditam num Deus de milagres. Eu não digo um Deus milagreiro, como também nenhum servo de Deus é milagreiro, mas digo o Deus de milagres, que não faz de milagres à torto e à direito, como nós gaúchos costumamos dizer, mas que faz milagres sempre no seu propósito, nos seus desígnios, para a honra e glória do seu nome, e sim, muitas vezes para confirmar a própria pregação, como nós estudávamos hoje na escola dominical pela manhã. Os cristãos de todos os tempos que realmente creem na palavra de Deus sempre têm dito e vão continuar dizendo: o Deus da Bíblia é um Deus de milagres. E ele, milagrosamente, do ponto de vista da razão humana, inexplicavelmente levantou seu filho da morte e Jesus ressuscitou. E por essa ressurreição de Jesus, nós também, os crentes, haveremos de ressuscitar e ressuscitar para a vida eterna, diz a palavra do Senhor. E vejam só, ainda há uma outra consideração. Não faz muito tempo, não faz muitos anos, podemos dizer assim, pela metade do século passado, um pouco mais, um pouco menos, um grande teólogo alemão chegou ao ponto de dizer que Jesus não ressuscitou corporalmente, literalmente, que ele ressuscitou apenas na pregação dos discípulos. Com outras palavras, a partir de um certo momento, tendo ouvido de Jesus sobre a ressurreição, eles, os discípulos, então começaram a pregar sobre a ressurreição de Jesus, mas não que Jesus tivesse ressuscitado literalmente. Eles dizem, essa linha de pensamentos e essa linha de teologia, de explicação bíblica, eles dizem que isso é um mito. Jesus não ressuscitou corporalmente, apenas na pregação dos discípulos. Isso é chamado em linguagem um pouco mais elevada
o Cristo querigmático. Querigma quer dizer, na língua grega, pregação. E só na pregação Jesus teria ressuscitado, mas não literalmente, não corporalmente. O apóstolo Paulo vai dizer, e num capítulo inteiro, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, assim: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Mas depois ele acrescenta: mas agora, realmente, Jesus ressuscitou e fez-se a primícia dos que dormem. E louvado seja o nome do Senhor. Não é fantasia, não é simbolismo, e muito menos roubo de um corpo que estava na sepultura. E todas essas teorias, eu repito, apenas porque muita gente tem uma enorme dificuldade de aceitar que o Deus da Bíblia faz e fez um dos maiores milagres, tirando o seu filho da morte. E para todos os que creem em Jesus, que morreu e ressuscitou, é Jesus mesmo quem disse lá à beira do túmulo de Lázaro: e quem crer em mim não verá a morte eternamente. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna, graças a Deus. Portanto, os verdadeiros cristãos, e pedimos a Deus que sejamos verdadeiros cristãos, que creiamos na palavra de Deus. Os verdadeiros cristãos, meus amigos e meus irmãos, juntamente com os anjos, aqueles que fizeram a célebre pergunta, base da nossa reflexão nesta noite: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Com os anjos, com os primeiros cristãos, os discípulos, junto com mais de 500 testemunhas, como escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, todos os cristãos verdadeiros diziam e continuam dizendo até a volta do Senhor: Jesus ressuscitou. E a maior prova é justamente esta: os discípulos tiveram um encontro pessoal com esse Jesus ressuscitado. E todo verdadeiro cristão sempre vai dizer, e poder dizer com muita alegria e testemunhar: sim, Jesus está vivo, e eu tive um encontro com ele, e ele se encontrou comigo. É isso que também diz Paulo no seu lindo testemunho, mesmo perante o rei Agripa, e continuou testemunhando nas suas cartas, nas suas epístolas, de que ele teve um dia um encontro verdadeiro com esse Jesus. Ele não esperava por isso. Ele estava, inclusive, a caminho da perseguição à igreja do Senhor Jesus, quando de repente é surpreendido, literalmente surpreendido, e ele até cai por terra. Ele não conhecia Jesus. Pretendia ser um servo de Deus e servir ao Deus de Israel, mas não conhecia o verdadeiro Senhor Jesus. E ali, naquela hora, naquele dia, houve uma conversão. E Paulo podia dizer, com muita alegria, posteriormente, e sempre dar testemunho disso: a mim, esse Jesus se apresentou abortivamente, ou seja, de uma maneira não esperada. E ele, o Saulo de Tarso, depois transformado num Paulo, missionário, evangelista, pastor e pregador, ele podia dizer: agora Cristo vive em mim e não mais eu. Portanto, meu querido amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, o crente tem certeza da ressurreição de Jesus. Pelas testemunhas bíblicas, por aquilo que a palavra de Deus diz, mas também, mais uma vez, por sua própria experiência e certeza: tive um encontro com Jesus. O cristianismo não é uma coisa de tradição apenas. Não é só por ouvir dizer. Mas o cristianismo verdadeiro sempre vai afirmar, todo crente vai afirmar isso: o Senhor se encontrou comigo. Ou dizendo diferente, e é a mesma coisa, eu me encontrei com Jesus. Aleluias. Pergunta-se: fanatismo? Doidice?
loucura. Alguns dizem que isso é loucura. Não, meus amigos e irmãos, nada disso. Nem doidice, nem fantasia, nem loucura. É uma profunda e gloriosa convicção através do Espírito Santo que fala ao nosso próprio coração e que nos dá testemunho disso. Isso também, sem dúvida, deve nos levar e nos impulsionar a levar esta mesma mensagem a muitos outros, a muita gente. Por isso a mensagem da ressurreição é de fato uma mensagem missionária, porque muita gente, milhões de pessoas neste mundo ainda não ouviram, nunca ouviram isso. E alguns ouviram, mas entrou num ouvido, como dizia minha já falecida mãe, e saía pelo outro. E não foi guardado nem na mente, nem no coração. A mensagem de que o Cristo morto pelos nossos pecados, mas ressuscitado ao terceiro dia, vive e vive para sempre. Isso nos alegra em meio a tantas dificuldades, em meio agora a essa angústia, por assim dizer, de tantas pessoas por este mundo afora. Mais ou menos 190 países no mundo, dá para dizer, portanto, o mundo inteiro já foi atingido por essa tremenda pandemia e muitos estão desesperados. E não brinquemos com uma coisa, é sério mesmo. Em meio a isso, o crente, verdadeiramente crente, está dizendo: muito obrigado, Senhor, porque tu vives e tu és a nossa vida. E independentemente da situação do momento, em ti sempre viveremos. Fique pensando nisso, amigo ouvinte, e fique refletindo também, você que é cristão, é crente, tem certeza da salvação, refletindo e agradecendo, porque isso tudo aconteceu por causa do amor de Deus, do poder de Deus e do milagre de Deus que aconteceu no dia em que ele, o Pai, tirou da morte o seu querido filho, e agora nós também temos parte nesta gloriosa vitória. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte, amado irmão e irmã, e que a Igreja do Senhor continue firme e forte no propósito de anunciar a mensagem de Cristo a todas as gentes, até que esse Cristo volte. E ele voltará. Louvado seja o seu nome. Amém.